reunião, você pode encontrar esta gravação na conversa do canal. Entendi. Para a gente se ambientar, para saber certinho como vai mexer, né? E para fazer esses testes. Acho que vocês retornam no dia 28, né? Depois de amanhã. Então, eu já vou colocar aí a aula para a gente ver, tá bom? Tamires. Oi. Silvana, viu? Tô curiosa para saber como que vai ser a dinâmica de vocês aí. Vocês vão ficar na frente do computador, transmitindo a aula? Isso. A gente vai, durante as aulas, quem for vir até aqui, então vai assistir a aula presencialmente e simultaneamente vai estar sendo transmitido para quem ficar em casa. Tá, mas vocês têm que ficar todo jeito na frente do notebook. Eu acredito que sim, eu não sei muito bem como é que vai proceder, tá? Se vai ficar, por exemplo, o notebook mais lá para trás e pegar a gente aqui na frente em pé, não sei. Mas vai ter alguma coisa para fazer essa transmissão, sim. Tá jóia, então. Tá bom? Oi, professora, boa noite. Tá na Boa sala noite, de Mari. aula, né? Deu para ver a lousa aí atrás. Você viu? Já ficou com saudades? Então, não. Ai, gente. Deixa eu ver esse negócio aqui. Oi, Mari. Ai, eu achei que tinha caído. Me fala um pouquinho, professor, o que aconteceu? Gente, eu tô tão Vai precisar de um acelerada. ansiolítico hoje. Não tome café. Eu tô precisando de uma coca, eu acho. Viu? Você tá tensa, Tamires? Tá, né? Se eu tô triste? Tensa. Tensa eu tô. Mas Muito tensa. sei lá, leva de boa que vai dar certo. Ai, se Deus quiser. É porque assim, olha, eu gosto de tudo. Bom, eu acho que todo mundo gosta, né, de ter o controle de tudo. E aí tem coisas que não dá, por exemplo, com a internet, colocar aula para vocês agora, eu não tô tendo esse controle. Vou Isso te tá me deixando um pouco. aconselhar, então, vai fazer terapia. Vamos lá. Eu não sei o porquê que não está aparecendo. Eu vou fechar o meu PowerPoint de novo. Eu vou abrir aqui novamente para ver se eu consigo transmitir para vocês. Todos vão voltar? Ou alguns de vocês não vão retornar ainda? Eu ainda não vou, professora. Não, tá certo. Eu também não, prof. Vai esperar um pouquinho mais? Eu também não, viu, professora? Não? Não. Só um minutinho, pessoal. Eu não tô conseguindo compartilhar minha... Agora, eu fechei e tô abrindo de novo. Você com o Luiz? Não, só Deus. Oi, Você me ligou, né? Eu mandei outra pessoa. O Ricardo veio. Só que aí eu tava conversando com o Luiz também e me deu uma mãozinha. Aí a hora que ele saiu que eu percebi que não tava... Posso? Ai, por favor. Quem que tá te ajudando, Tamires? Ô, João, para funcionar a câmera, tem que ser a mesma rede Wi-Fi, hein? Ah, tá. Obrigada, viu? Ô, Mari, você falou alguma coisa? Perguntei quem que estava te ajudando aí.
O Ademilson. Ah, eu achei que era o Gente. Rico. Não. Veio um rapaz chamado Ricardo antes, aí agora veio o Ademilson. Vocês estão vendo o PowerPoint aí? Sim. Sim. Tá, então eu vou lá para onde nós paramos, tá? Gente, alguém quer falar alguma coisa antes? Porque eu cheguei toda afobada e não dei espaço para ninguém falar nada. Eu quero, professora. Para mim, o slide está desfocado. Eu queria saber se para os demais estão também. O meu tá normal. O meu também. Aqui tá normal. Então eu vou sair e entrar de novo. Será que pode ser o seu? A gente vai sair e vai entrar de novo. Tá. Pessoal, então eu vou aguardar. Eu acho que a Mari e o Valdir, né? Eu vou aguardar eles retornarem. Aí a gente prossegue. Viu, Tamires? Um ponto positivo. O som tá ótimo, viu? Não sei se para todo mundo também. Gente, aqui tá maravilhoso também. Tem umas caixas de som aqui dentro e vocês estão falando nelas, tá? Ah, tá. Então a gente tem que falar baixo. Não, tá baixo, tá bem gostosinho o som aqui, viu? Tá. Tamires, mas não é ruim pra você dar aula e ouvindo você mesmo? Desculpa, Mabi, me cortou. Viu? Mas não é ruim, tipo, pra você dar aula e ficar se ouvindo também? Eu dar aula e ser ouvida? Isso, você se ouvindo na caixa de som, que acaba dando eco. Ah, não, mas não sai na caixa de som pra mim a minha voz. Ah, menos mal, então. É só de vocês. Mas está dando um retorno muito forte, viu, professora? Para vocês? Mas para a gente é só cada um abaixar o volume, né? Mas a acústica tá boa. Aqui tá de boa. Tá. Eu acho que o Valdir e a Mari voltaram, então agora eu vou colocar a aula para a gente seguir, tá? Colocar, tá aí já, na verdade, né? Pessoal, nós paramos então na semana passada, a gente estava falando do desenvolvimento moral pro Piaget, e nós paramos no estágio do realismo moral. Lembram-se que o Piaget, ele fala da moral nos seus estágios, que vocês conhecem, que, né, o sensório-motor, pré-operatório. Só que ele também foca bastante a moral em si. Então, ele também cria 2 estágios da moral, que é o estágio do relativismo moral e o estágio do realismo moral. Eu só inverti aí, tá, a fala. Eu parei no realismo moral semana passada, então eu vou retomar ele com vocês e a gente segue em diante, tudo bem? Bom, então, no estágio do realismo moral, as crianças acreditam que as regras são inflexíveis. E essas regras são para tudo, tá? Inflexível para elas. Seja num jogo, seja dentro de casa, né? Seja na escola. Crianças com menos de 8 anos acreditam que as regras dos jogos não podem ser mudadas, porque elas provêm de autoridades. Quem são essas autoridades? Os pais, os governantes, professores, sempre alguém mais velho que ela. O Piaget, então, ele deu um exemplo aí, né, durante o tempo que ele fez algumas observações. Então, um menino de 6 anos disse a ele que o jogo de bola de gude foi inventado na Arca de Noé. Ele explicou que as regras
não podem ser mudadas porque os grandes, no caso os adultos ou as pessoas mais velhas, querendo dizer os adultos e as crianças mais velhas, não gostariam que elas fossem mudadas. Então, elas são inflexíveis para essas crianças menores de 8 anos. Acreditam que todas as violações de regras resultam em punição. Quem que acredita nisso? Essas crianças menores de 8 anos. Então, elas acham que se ela quebrar uma regra, ela vai sofrer uma punição. Por exemplo, o Piaget contou às crianças uma história sobre uma menina que caiu no rio quando tentava usar um pedaço de madeira podre como ponte. As crianças que estavam ali ouvindo a história e eram menores de 8 anos, disseram que a personagem da história estava sendo punida por algum mau comportamento que tinha apresentado no passado. Ou seja, se acontecer alguma coisa hoje com uma determinada criança, a outra criança vai falar assim: olha, aconteceu isso porque ela desobedeceu o papai dela, a mamãe dela, ela não foi legal. Elas acabam atribuindo uma punição para um mau comportamento. Vocês estão entendendo? Perfeito, Sim. Estamos. Tá bom, então eu vou seguir. O estágio do relativismo moral as crianças entendem que muitas regras podem ser mudadas através do acordo social. Então, o relativismo moral, ele é diferente do realismo, tá? Relativismo moral, então, assim, já a gente pode ter essa noção, né? O realismo é aquela realidade ali que a criança está vivendo, o relativismo é algo relativo. De que forma, né? As crianças, então, maiores de 8 anos, elas começam a entender que dá para ser mudadas as regras dentro de um contexto. Pode ser dentro de casa, pode ser na escola, pode ser com um grupinho de amizade delas. Por exemplo, pode ser que a criança, ela tem uma determinada tarefa que a mãe deu para ela fazer dentro de casa, só que naquele determinado dia, ela sempre tem aula, vamos supor, ela sempre tem aula no período da manhã, sempre tem um curso, alguma coisa no período da tarde, o que acaba atrasando ela a fazer essa determinada tarefa que a mãe passou. E aí ela pode conversar com a mãe e negociar, falar: olha, mãe, por conta do meu horário, eu posso colocar o lixo para fora, ao invés de ser às segundas-feiras, posso fazer isso na terça? Então, são acordos que ela consegue fazer com os mais velhos, tá? Dentro daquele grupo social. Então, após os 8 anos, segundo Piaget, as crianças passam para o estágio do relativismo moral, no qual elas aprendem que as pessoas podem concordar em mudar as regras se elas quiserem. Então, tem isso, não é só um querer, né? Tem que ter um acordo de ambas as partes para poder seguir essa regra, tá? Elas percebem que a coisa mais importante em relação ao jogo é que todos os jogadores sigam as mesmas regras, independente de quais sejam elas. Então, assim, pode modificar a regra de um determinado jogo? Pode, mas todas têm que saber essa regra e todos têm que seguir. Não dá para cada um seguir uma regra, tá? Elas entendem que a sua concordância não muda o jogo, que é o jogo, e que ela não se aplica a outras pessoas que o jogam. Então, por exemplo, eu falei também do futebol semana passada, tá? Vamos supor o futebol. Ele é um jogo que tem 11 jogadores de cada time, né? É um goleiro e as outras determinadas posições. E aí, pode ser que eles estejam num grupo, por exemplo, de 10 pessoas, e eles querem jogar futebol, e eles se dividem 5 para cada lado. Tudo bem? Se todos estiverem de acordo, tudo bem. Eles vão jogar 5 para cada lado e tá tudo certo. Isso vai mudar a regra do jogo em si? Não. O futebol vai continuar sendo jogado com 11 jogadores.
tá? Não vai se aplicar às outras pessoas, a outros times, é somente para aquele determinado momento, tá? E aí, também nessa fase, as crianças, elas se sentem muito melhor seguindo as regras dos jogos. Vocês podem perceber que as crianças, elas são muito fiéis aos jogos, às regras. Se alguém rouba, qual é a primeira coisa que ela faz? Olha lá, o fulano roubou, não é assim que faz. Então, pelo jogo, a criança ela consegue adquirir uma moral muito grande. Ela consegue aprender o que é certo e o que é errado e o que fazem de errado, né? Se alguém rouba, ela é a primeira a falar: olha, você roubou, não é assim. Podem reparar. Então, para as crianças entre 8 e 12 anos, as violações das regras não resultam em punição. Elas sabem que a violação das regras nem sempre vai resultar em punição. Por quê? Pode ser que seja uma regra quebrada muito pior, assim, por exemplo, não ser o jogo de futebol, né? Que eles acordaram em fazer uma outra regra ali. Pode ser que ele tenha roubado, né? Pode ser que tenha batido em alguém, e isso sim geraria uma certa punição. Mas para essas crianças de 8 a 12 anos, então, as violações das regras não resultam em punição, a menos que você seja apanhado. Então, dependendo qual regra for quebrada, se você for visto por alguém, provavelmente você vai ser punido. No jogo, se alguma criança rouba, por exemplo, a que roubou, pode ser que ela, vamos dizer assim, seja excluída e não possa brincar mais por conta de não estar seguindo as regras, tá? Então, ainda nesse estágio do relativismo moral, um exemplo também que eu trouxe, partindo do exemplo, né, para continuar um exemplo só aí do futebol, a falta, né? Eu acho que todos... Eu trouxe futebol porque eu acho que todos mais ou menos devem entender como é que funciona o jogo, né? Então, a falta é quando você, sem querer, pisa em alguém, dá uma cotovelada em alguém, e aí, se o árbitro não vê, bola para frente, né? O pessoal continua jogando. Mas se o árbitro vê, dependendo de como foi essa falta, pode ser que gere uma punição. E qual vai ser a punição gerada? Um cartão amarelo, um cartão vermelho. Isso tudo dependendo da gravidade, então, dessa falta, tá? Como resultado, elas consideram um acidente eventos como cair em um rio por usar um pedaço de madeira podre como ponte. Elas entendem que acidentes não são causados por mau comportamento no passado, né? Por exemplo, quando me veio esse exemplo na cabeça, às vezes tem uma pessoa adoentada, né? Descobriu, por exemplo, um câncer. Qual é a primeira coisa que a sociedade, assim, né? Parece que é algo automático, né? As pessoas falam assim, isso daí deve ter feito algo de errado, né? Por quê? Porque o câncer, ele tem esse sentido muito de punição. Então, muitas pessoas atribuem algo errado que uma pessoa fez, por isso ela tem câncer, o que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Tamires, Oi. você disponibilizou um texto para a gente ler? Quem que é o autor desse livro? Esse que eu tô agora, nessa parte, Ellen B. Eu cheguei, acho que, mandar esse eu coloquei o link, porque é pelo Drive, é um livro grande, não dava para mandar esse livro eu tenho, eu comprei esse livro. Não é esse que você está comentando. O outro. O texto que você mandou, Aprender a Autonomia, Teoria de Piaget, de que material é esse livro? É um material didático utilizado em escola para ensino médio, da editora Moderna.
Eu não vou lembrar o nome do livro. Introdução à Filosofia, alguma coisa assim. Tá jóia, então. Obrigada, viu, Tamires? Mas eu posso, Vivian, tirar uma foto da capa do livro, posso também passar todinha a referência e colocar no portal para vocês. Porque esse é amplo, né? Ele faz um comentário geral. Eu gostei desse material. Bacana, né? Ele é bem didático mesmo. Sim, bem didático, bem simples a leitura. Tá jóia, então. Obrigada, viu? Desculpa, não entendi. Tá. De nada. Obrigada. De nada. Por exemplo, então, relembrando a situação daquela criança de 7 anos, pegando um doce no armazém, lembra, eu trouxe para vocês esse exemplo. A pesquisa de Piaget sugere que crianças com mais de 8 anos distinguiriam entre uma criança que saiu involuntariamente sem pagar pelo doce e outra que pegou o doce ali deliberadamente. Crianças mais velhas provavelmente diriam que ambas as crianças devem voltar e pagar pelo doce, mas apenas aquela que roubou intencionalmente deveria ser punida. O que ele quer dizer com isso? Essa história da criança de 7 anos. Pode ser que a criança tenha pego ali, sabe, quando você vai no mercado com a criança, às vezes a criança vai lá, pega uma uva ali, né? Todo mundo pega a uva da quitanda, né? Hoje, com esse negócio do Covid, ninguém pega mais, mas eu vi um monte de gente fazendo isso no mercado. E às vezes a criança vai lá, pega, coloca na boca, sabe? É uma coisa assim, sem intenção nenhuma. Mas tem aquela que vai, sabe que é errado, vai e pega, como nós vimos. Então, para crianças a partir de 8 anos, que já está aí formando a sua moral, elas sabem que as duas crianças, então, devem retornar e pagar por aquilo que elas pegaram. Mas a única, então, que deveria, né, ser punida seria aquela que teve realmente a intenção de roubar. E aí a gente entra no Lawrence Kohlberg. Esse cara aí foi um dos maiores, então, a falar da moral. Ele nasceu em 1927, lá nos Estados Unidos, faleceu em 87, bem jovem, né? Ele era psicólogo e filósofo, e ele se dedicou ao estudo da teoria piagetiana, concentrando-se na questão da moral. Então, assim, ele reviu toda a teoria de Piaget e ele concentrou a sua teoria total na moral. Para ele, não basta ao indivíduo introjetar as normas da sua cultura, mas esse indivíduo, ele precisa ir além. Ele precisa perceber que pode haver conflito entre lei e justiça. Ainda hoje a gente vê muito isso, né? A gente sabe que, por exemplo, não pode roubar, isso não vai de acordo com a nossa cultura, né? As culturas pregam que o roubo é algo feio, é algo ruim, você está atingindo, fazendo mal a um outro, você pegou algo que não é seu. Então, você vai ver esse conflito entre lei e justiça. De que forma? Por exemplo, a lei diz que roubo é crime, não pode. Mas quantas vezes a justiça acaba tendo um parecer favorável e soltando, por exemplo, aquele indivíduo que cometeu um furto, um assalto, e esse indivíduo volta a viver em liberdade, sendo que até então, se fosse ver, não poderia. Então, começa a existir essa lei, esse conflito entre lei e justiça. E aí me lembra muito, pessoal, a questão da filosofia que a gente estava vendo, né? O Sócrates, Aristóteles, né? Platão.
o quanto a razão, né? Quando ele fala assim, não basta só, o Kohlberg fala, não basta só introjetar, né? Mas tem que ir além. E esse ir além é aquilo que Sócrates dizia, que Platão dizia, é necessário utilizar a razão, é necessário fazer uma autocrítica, né? Analisar, será que isso é desse jeito mesmo, né? Olha o papel da ética aí, quando você analisa, quando você faz uma crítica, mas não uma crítica, não, nossa, que ruim, não é esse tipo de crítica. É quando você olha, então, com esses olhos mais lapidado, né? Consegue refletir de que determinada situação não é legal. E por isso. Por exemplo, roubar não é legal porque você está tirando do outro, né? Está lesando o outro. Então, o trabalho de Kohlberg teve impacto maior sobre o pensamento dos desenvolvimentalistas, né, que são os do desenvolvimento humano, claro, porque se ele trouxe essa teoria desde quando é bebê até sua vida adulta, com certeza ia ter um impacto muito maior sobre os desenvolvimentalistas. Uma das diferenças do trabalho de Kohlberg em relação a Piaget é que ele rejeita a teoria do paralelismo entre o amadurecimento do pensamento lógico e a moralidade. Como isso? Piaget, então, dizia que o amadurecimento lógico do pensamento e a moralidade, elas seguiam ali, juntinhas, uma da outra. E o Kohlberg fala que não é assim. Para o Kohlberg, o desenvolvimento lógico não provoca automaticamente o amadurecimento moral. O desenvolvimento lógico pode acontecer e o amadurecimento, então, pode se desenvolver mais tarde ou às vezes nem se desenvolve, né? Então, o pensamento lógico formal é condição necessária para a vida moral plena, mas não é o suficiente. Pessoal, tá tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Tá tudo bem, Tamires? Tá bom, então. Tudo bem, Tamires. As observações de Kohlberg e as experimentações que ele fez comprovaram que a maturidade moral geralmente só pode ser alcançada pelo adulto cerca de 10 anos depois da adolescência. Então, vocês que estão vendo o desenvolvimento humano, vê que a adolescência, ela vai até aí seus 19, mais ou menos. Quem que tá aí afiado? É que, claro, para cada autor é diferente. Depois entra na adulto jovem, né? Mas, assim, é um bom período, esse período da adolescência. E aí, se a gente só consegue... Se a moral vai se fortalecer mesmo só 10 anos após o término da adolescência, então você imagina, né? O quanto nós ainda demoramos para chegar nesse amadurecimento moral. Por isso que a gente fala, né, as pessoas idosas, mais velhas, elas têm uma sabedoria, né, muito grande. Tem mesmo, porque se elas já passaram por tudo isso, o amadurecimento moral delas já se consolidou. Para Kohlberg, o nível mais alto da moralidade exige estruturas lógicas novas e mais complexas do que aquelas do pensamento formal. Então, não é só o pensamento formal, né, para o nível mais alto da moralidade. E como que ele vai descrever isso? Ele vai descrever isso por meio de níveis. Então, Kohlberg, ele reformulou a teoria dos estágios morais de Piaget para distinguir 3 grandes níveis de moralidade, que são pré-convencional, convencional e pós-convencional.
O Kohlberg, ele foi pioneiro, então, na prática de avaliar o raciocínio moral, apresentando a crianças uma série de dilemas hipotéticos, cada um dos quais destacava uma questão moral específica, tal como o valor da vida humana. Vocês falaram para mim que chegaram a ver um pouco sobre Kohlberg, acho que com a professora Shaddai. Vocês chegaram a ver os dilemas dele? Sim, Ainda não, Fabi. professora. Não? Sim. Nós vimos com a Elaine. Já vimos. Ah, Elaine. tá, mas a gente já viu. Já vimos Mas sim. a Shaddai ainda É não. que a gente já viu com a Elaine e viu com a Shaddai. Então a gente viu os dilemas. É que agora, como a gente refez um trabalho, então a gente chegou a ver de novo aí as questões de Kohlberg. Entendi. Realmente, foi dado o trabalho. Mas acho que a Shaddai ainda vai retomar o conceito. Tá. Por que eu estou perguntando isso? Porque eu ainda não trouxe o dilema. A gente vai trabalhar em aula esses dilemas, tá? Vão integrar partes das nossas atividades. O Kohlberg, então, utilizava alguns dilemas para ensinar as crianças e para observar, então, esse nível de moralidade em que elas estavam. Eu vou jogar um aí, tá? Um exemplo de um dos dilemas que são discutidos em sala. Não é o mais importante dele, porque o mais importante dele eu quero trazer para a gente fazer uma atividade. Por exemplo, uma criança, um adolescente, ou nós mesmos, andando de bicicleta na rua, sem querer trombamos com o retrovisor de um determinado carro e quebramos esse retrovisor. Aí ele indaga, o que você faria? Ele pergunta para as crianças mais novas, pergunta para crianças um pouco mais velhas, adolescentes, e então é pautado nesse tipo de dilema que ele cria esses 3 níveis, tá? De moral. E só para lembrar, esses dilemas, eles sempre vão tratar o valor da vida humana, tá? Os nossos valores. O período pré-convencional, a criança acaba adentrando este nível bem lentamente ao mundo das normas morais. Pessoal, cada um desses níveis tem 2 estágios, tá? Eu não falei anteriormente, é que tá mais abaixo ali. Cada um desses níveis é formado por 2 estágios. Então, ao final, vocês vão ter 6 estágios, 2 pertencentes a cada nível, tá? Então, o período pré-convencional, a criança adentra lentamente o mundo das normas morais, né? Então, é aquela criança que está começando a andar, que ela está descobrindo o mundo, claro, né? Ela começa a mexer numa determinada coisa, começa a mexer numa outra determinada coisa. Aí a mãe fala, olha, não pode mexer aí, não pode mexer na tomada, porque dá choque. Então, ela vai entendendo algumas regras e o porquê dessas regras. O eixo do processo de construção da moralidade em si é o convencional, tá? É o conjunto de normas aceitas e desejáveis de uma sociedade. Então, é a partir do nível convencional que vai existir esse processo da construção da moralidade. O nível pós-convencional tem relação com a crescente maturidade moral, que eventualmente concorde em transgredir certas normas e em nome de princípios fundamentais. Vocês já se viram ou vocês têm alguma opinião em relação a algum tipo de regra que possa ser transgredida? De que forma? Oi, professor. Tá tudo certo. Muito obrigada.
tem esse dilema, o dilema, por exemplo, o mais importante dele, não vai ter como não falar, né? Eu vou ter que dar um spoiler dele. O dilema de Heinz, por exemplo. A gente vai trabalhar ele depois, tá? Mas esse dilema de Heinz a esposa do Heinz está muito doente, ela tem uma doença terminal e existe uma única saída que é um determinado medicamento. E quem tem esse medicamento é o farmacêutico que mora ali na mesma cidade do Heinz. E aí ele não tinha condições para comprar esse medicamento, ele foi e conversou com o farmacêutico, pediu para o farmacêutico dividir, né? Ou até tentou pedir para ele o medicamento, mas o farmacêutico não quis dar, não quis dividir esse valor. E a questão vocês transgrediriam essa regra para salvar uma vida humana? Vocês percebem que quando existe algo que envolva esse potencial de continuar vivendo, né? De manter a vida, vocês acham que seria válido quebrar uma regra? Eu acho que é um dilema, porque para algumas pessoas isso é aceitável. Eu teria muita dificuldade, né? Porque eu sou mais travada com essas coisas. Mas eu acho assim, que se fosse para salvar uma vida, realmente, entendeu? Talvez eu tomasse essa opção, mas daí a gente fica meio egoísta, porque daí se fosse para salvar a vida de quem? De um filho, né? Do marido, da mãe, das pessoas que estão próximas, né? Será que para salvar a vida do filho da vizinha, eu iria lá roubar por ela, vendo ela no sufoco? Então, por isso que é dilema, né, Tamires? E essa é uma das indagações feita por Kohlberg também. Porque ele coloca, talvez é muito fácil para nós transgredir algumas regras quando se trata da minha mãe, do meu pai, do meu marido, dos meus filhos. Mas e quando é para o vizinho? Será que ainda assim eu transgrediria essa regra? Né? Deixa eu só pegar um pedacinho aqui, porque eu perdi. Então, será que faz parte de uma maturidade moral quebrar esse tipo de regra para poder ajudar um outro ser humano a viver? Então, é esse tipo de atividade que ele traz para refletir, então, os níveis de moral. E aí é muito bacana isso, porque nós conseguimos também ficar de frente com os nossos princípios, né? Com aquilo que nós sabemos que nós podemos fazer, aquilo que nós falamos assim, nós não conseguimos fazer, não podemos fazer, ou como você disse, estou mais engessada em relação a isso, ou será que se chegasse um determinado momento e a minha única saída fosse fazer isso, fosse roubar o remédio, por exemplo, será que eu faria? Será que seria errado eu fazer isso? Então, vamos partir agora para os estágios. Nível 1 é assim mesmo, tá, pessoal? Que ele usa a nomenclatura. Nível 1, moralidade pré-convencional. Então, os julgamentos da criança de certo ou errado são baseados em fontes de autoridades que estão próximas e são fisicamente superiores a elas. Como isso? A criança brigou com o irmãozinho mais novo. O que a mãe faz? Coloca de castigo, tira o brinquedo dele, né? Então, ele vai saber que é certo ou errado o que ele fez por meio dos pais, por meio dos responsáveis, pelos professores, tá? Esse nível se caracteriza pela moralidade heteronômica.
heterônoma, desculpa. Que essa moralidade é o conhecimento das leis. Eles então passam a conhecer, das leis não, eles passam a conhecer algumas regras, né? Só que eles ainda não conseguem introjetar elas, não conseguem refletir sobre elas. O porquê que a mãe tirou o brinquedo. Eles só sabem que o comportamento é certo ou errado, mas eles ainda não entenderam o porquê, tá? O estágio 1 desse primeiro nível, então, é denominado como orientação à punição e obediência. Então, tudo vai girar em torno da punição e da obediência. A criança, ela se baseia nas consequências físicas de alguma ação para decidir se ela é certa ou errada. Por exemplo, a mãe dá um abraço, né, no filho, e depois que viu ele cuidando do irmãozinho, né, dá um abraço, dá um beijinho, né, a criança vai saber que o que ela fez foi certo, porque ela ganhou esse afeto físico dos pais. Mas pode acontecer também, por exemplo, a gente sabe que acontece, tá? Alguns pais acabam ficando bravos com a criança e acabam agredindo, dando o famoso tapinha, né? E ela vai saber a partir disso, então, que o que ela fez foi errado. Seus padrões para julgar, correção e erro também são mais externos do que externos. Por quê? Porque ela ainda não entendeu, ela ainda não introjetou essa questão das regras. Se ela for punida, o comportamento era errado. Se não for punida, era certo. Então é assim, eu ganhei o beijinho, o que eu fiz foi certo. Eu ganhei a palmada, o que eu fiz foi errado. Ela é obediente aos adultos porque eles são maiores e mais fortes. Gente, eu acho que eu não passei para vocês. Desculpa. É porque eu não estou conseguindo seguir na frente com vocês, tá? Ela é obediente aos adultos porque eles são maiores e mais fortes. É assim que as crianças enxergam a gente. Não é nem a questão assim de uma de uma questão moral, eu quero dizer, sabe? Eles não conseguem enxergar isso em nós, mas sim essa questão de tamanho, de força, que o adulto manda. A criança obedece a fim de evitar o castigo ou para merecer a recompensa. Por exemplo, a criança sempre está brigando na escola. O pai e a mãe já não aguenta mais, né, ouvir reclamação. Aí, o dia que ela não brigou, que o pai e a mãe não teve reclamação, o pai e a mãe percebeu, foram, buscaram a criança na escola, falaram assim, olha, que legal, né? Como você hoje não brigou, né? Você se comportou. A gente vai passar a tomar um sorvete. Então ele começa a entender que se ele obedecer, se ela obedecer, ela vai ganhar coisas, ela vai ser recompensada, né? Então, talvez esse comportamento de não brigar mais na escola aumente. Ou diminui o comportamento de briga, né? E o contrário, se ela está sempre brigando, e sempre que ela briga, o pai tira o computador, não deixa ele ir na rua brincar, isso ele entende que é um castigo e que toda vez, e que se ele continuar fazendo isso, ele vai perder o que ele gosta, que é no caso aí o videogame, o computador, ou ir na rua brincar com os colegas. Pessoal, tá tudo bem até aqui? Tá bem, Tamires. Tá. Tranquilo. Eu vou terminar o estágio 2, então, e aí eu já faço a chamada, tá? O estágio 2 é denominado de individualismo, propósito, instrumental e troca. A criança, né, nesse estágio, ela começa a fazer coisas que são recompensadas para evitar que são punidas.
Então, a gente vai lembrar lá no exemplo do menininho lá na escola que briga, e ele percebeu que se ele não brigar, ele ganha sorvete. Algum princípio de preocupação com as outras pessoas é aparente durante esse estágio, mas apenas se aquela preocupação puder ser expressada como algo que também beneficia a própria criança. Por exemplo, se você me ajudar, eu ajudo você. Então, é assim, a criança, ela ganhou, né, o sorvetinho lá, e ela passa a entender que, assim, ganhar o sorvete é legal, né? Mas não vai além disso, né? Aquele colega com quem eu brigo, pode ser que ele me ajude numa determinada atividade. Então, ele vai entender assim que precisa existir essa ajuda mútua. Um precisa do outro e é a partir desse momento. Então não é só mais o sorvete que vai reforçar esse tipo de comportamento. Ele então passa a ter essa preocupação com as outras pessoas, mas ainda é um pouco rudimentar. De que forma que isso é rudimentar? Ele pensa totalmente nas outras pessoas? Não é bem assim, ele está sendo movido pelo egocentrismo dele, tá? De que forma? Se eu ajudo o fulano, ele vai me ajudar. Então, vai ter uma troca. Se eu empresto o lápis azul para ele, eu preciso do lápis amarelo. Eu vou pedir o lápis amarelo e ele vai me emprestar. Nesse estágio, inicia-se o processo de descentração, com o reconhecimento de que, ao lado do interesse próprio, outras pessoas também têm interesses que devem ser respeitados. E o que seria essa descentração? É sair de si, é sair desse egocentrismo, né? O egocentrismo é errado? Vocês acham que egocentrismo é algo errado? O que vocês acham que seja o egocentrismo? Alguém tem algum palpite? É não pensar nele mesmo. Sim, é o pensar nele mesmo. E, Valdete, você acha que a criança está errada quando ela pensa nela mesma? Não, ela não está errada porque é o mundinho dela. Justamente. O egocentrismo não é errado. O egocentrismo é a forma como ela aprende a pensar, né? Ela não é totalmente diferente do egoísmo, tá? Então, ela está centrada nela. Nesse estágio, ela vai começar então a se descentrar. Ela vai começar a sair desse egocentrismo, tá? Então, ela passa a entender que ela tem interesses próprios, mas as outras pessoas também têm interesses. Por exemplo, eu gosto de sentar do lado direito, meu colega também gosta. Mas por que você não sentaria no lado esquerdo? Ah, não tem um porquê. Será que você não pode, então, dar um lugar para o seu colega? Né? Então, ele começa a refletir, é esse o momento. Mas como a moral ainda é individualista, busca-se estabelecer trocas e acordos. Então, é aquele momento, né? As crianças, elas fazem muitas trocas, né? Por exemplo, se você contar para minha mãe que você me viu fazendo isso, eu vou falar que você fez aquilo para sua. Tem esses acordos também. A gente não julga se é certo ou se é errado, mas é assim que as crianças acabam se entendendo e trabalhando, né? Essa moral delas. Pessoal, eu vou terminar por aqui. Alguém tem alguma dúvida? Não, Tamires. Não? Tá. Eu vou fazer a chamada, então. Ô, professora, no Teams, no celular meu, continuou o problema, acredita? É só no computador. Sério? Continuou a letra. Sei lá o que aconteceu. Mas deu para entender bem a aula, ficou tranquilo. No computador tá normal. Tá normal? Então pode ser que seja alguma configuração do... Às vezes até alguma atualização. Mas depois, se você quiser alguma coisa... Bom, eu vou deixar... Amanhã também eu vou colocar
a aula, tá? No portal para vocês, essa aula de hoje. Eu vou colocar lá e qualquer dúvida você acessa ela. E aí eu acho, às vezes, que você vai conseguir pegar ela sem estar desfocada. Beleza. Tá bom? Vamos lá. Alana. Presente, professora. Alex. Alex respondeu. Alex, deixa eu perguntar para você. Semana passada você faltou mesmo? Você responde aí no chat para mim, depois eu vejo, tá? Aline. Presente. Amabile. Presente. Amanda. Amanda, deixa eu ver se é ela que respondeu aqui. Amanda respondeu. Ana Beatriz. Tô aqui, professora. Tá. Tá viajando, Bia? Eu tô. Ai, que delícia, eu vi foto sua. Você tá em Santa Catarina? Sim, eu tive que vir aqui para resolver umas coisas, aí eu tô aqui, continuo aqui. Entendi. Aproveita com cuidado, com juízo, hein? Não, pelo amor de Deus. É gostoso, né? A cidade é praiana, tudo, mas a gente Sim. tem que tomar todo cuidado agora. Sim, tem razão. Com certeza. Ana Carolina Cassiano. Ana Carolina Tentor. A Ana Carolina Tentor acabou de responder. Beatriz. A Beatriz também respondeu. Pessoal, acho que a Silvana tinha falado que a outra Bianca não viria mais, a Bianca de Almeida Prado. Bianca Agnani. Tô vendo aqui, tá, Bianca? Já tô colocando. Caio. O Caio está presente, eu vi. O Alex, deixa eu ver, professora, eu precisei sair mais cedo. Eu acho que não avisei no chat. Ô, Alex, você assistiu a primeira aula? Ou você saiu antes da primeira? Porque eu te deixo com uma presença na primeira, tá? Carolina. Carolina tá aí, já coloquei presença, tá? Tá bom, Alex, eu coloco para você a presença na primeira, tá? Elísia. Presente. Felipe. Felipe tá aí, já tô colocando a presença, tá? Giovanni. Por nada, Alex. Giovanni, já tô colocando a presença, tá? Gustavo. Presente. Tá. Ingrid. Presente. João Vitor. Presente. João, deu certo o material que eu te mandei? Oi, fala. Deu certo o material que eu te mandei? Deu certo. Obrigado. Nada, que isso. Laís. Luma.
A Luma acabou de responder. Maria Eduarda. Presente. Maria Tereza. Presente. I'm present. Nossa. Mari. Oi, presente. Raíza. Presente. Silvana. Coca. A Silvana respondeu, já vi. Presente. Tava quieta hoje, Coca? Eu apertei aqui, mas acho que o meu microfone não ligou, professora. Porque eu falava, mas vocês não me escutavam. Entendi. Tainá. Presente. Valdete. Presente. Valdir. Estou aqui. Vivian. Presente. Pessoal, por hoje é só. Alguém tem alguma dúvida? Não? Tudo certinho. Mim tá tranquilo, Bianca. professor. Boa noite, viu? Gente, eu peço desculpa, mas